A paz do Senhor a todos nós. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Com essa alegria, estamos mais uma vez na presença de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra para nossa filha, né? E para as nossas filhas. E também agradecer a Deus por este momento. E depois, no final desse vídeo, nós vamos estar orando pelos aniversariantes do dia. Os aniversariantes do dia é o Adriano Kevin, o Adriano Ferreira, a Andressa, esposa do meu amigo Marcelo, e o Daniela pra mim, por favor. Pop, esposa do meu amigo Márcio Pop. Amém? Também queria pedir perdão, né? Para ontem a gente fez um vídeo junto com o pai da Brenda, o Arley, e com a Bárbara, né? E agradeço o tio Luiz, né, pelo agregando sempre, né? Porque a gente não apresentou eles ontem. Tá bom? Então. Estamos tanto na leitura. É porque a gente faz aqui o vídeo e acha que todo mundo já conhece, né? Mas nós vamos estar melhorando isso daí. Então ontem participou com a gente o pai da Brenda, o Arley, e a irmã da Brenda, minha cunhada, a Bárbara. Tá bom? Então tá, então vamos ler a palavra de Deus hoje, fica em Gênesis capítulo 23. Tá bem? Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriath Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. E depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. E ele disse: eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa da sua terra, e eu pagarei o preço total, e assim serei o dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade, e ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar: de jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente, e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus, e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno, diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepultai ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata. Efron havia sugerido diante de todos, isto é, a quantidade de 1,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, leste de Maré, isso é, do terreno da caverna, de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunha dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna no terreno de Macpela, a leste de Maré, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, e que também fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertence aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Gênesis 24. Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo e a esta terra?
Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abrão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramentos que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abrão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como você vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo estavam desta cidade, vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo a família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca constar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse, venha bendito do Senhor, porque ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e a água ao homem e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer.
Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abrão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga meu filho, uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar a água e lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, que seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. E se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o seu Deus, do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo, para buscar para o filho dele e a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, diga-me, e se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua irmã. Depois ele e os homens que o acampavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ele desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?
É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Amém? Essa é uma das histórias mais bonitas que eu vejo num relacionamento, quando Deus está no controle de tudo. Deus, ele falou ao seu coração, foi atendido prontamente. Poderia demorar tempos, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, e ele foi atendido prontamente. E engraçado que o nome da Alicia era para ser o seu. Era para ser Rebeca, que no dia da maternidade a gente estava em dúvida, a Alicia ou Rebeca, né? E como a gente não sabia o sexo ainda dela, né? Porque a gente não fez nenhum ultrassom. Mas aonde que eu quero chegar é que essa história me lembra do meu relacionamento com a mãe da Alicia, a Brenda, aonde que eu estava na igreja ali e eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor uma esposa, porque sem a presença de Deus e sem ter uma pessoa do meu lado, eu não estaria como eu estou hoje. E hoje eu entendo que eu fui atendido. E eu tenho certeza que você está buscando um relacionamento dentro da presença de Deus. E se você pedir de todo o teu coração, você vai ser atendido. Assim como eu fui atendido. Hoje ainda falei para minha esposa que ela é uma mulher muito forte. E ela passamos à tarde, na verdade, no posto de saúde. E daí ela até não queria ir no culto hoje, mas daí quando ela viu a Alicia querendo ir comigo ao culto, aí prontamente ela já pegou, já se arrumou e foi ao culto. Porque ela sabe que se ficasse em casa, Deus, ele poderia curar ela? Pode curar. Mas ela, mesmo na enfermidade dela, ela foi até o culto e saímos muito gratos e muito grato no culto, porque ela já está diferente de como a gente saiu. E Deus é maravilhoso. E quando a gente foi orar lá na frente, a gente teve fé e que Deus cura, e que Deus salva, e que Deus liberta, e Deus tem o melhor para mim e para ti, tá bom? Fica esse breve testemunho, né? A gente tem muito para falar do nosso relacionamento, mas que fique esse breve testemunho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Peça a Deus que Ele vai te atender, porque você não sabe quem você vai partilhar a sua vida toda, mas Deus já sabe, e assim Deus faz. Coloque Deus à prova, faça testes, peça para Deus, Ele vai te dar uma pessoa que você vai se agradar por o resto da sua vida, amém? E depois vai gerar frutos, herança do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos estar orando então. Peço para a Brenda orar esta noite pelos aniversariantes e por toda a nossa família. Amém? Pai, obrigada pelo Senhor é fiel conosco, Senhor Jesus, e tudo está no teu controle, Pai. Tudo está nas tuas mãos e nós apenas dependemos de ti, Senhor. Obrigada por conseguir ler mais um capítulo, Senhor Jesus, Gênesis para nossa pequena, Pai amado, para as meninas, que possa ser, Senhor Jesus, tocado, Pai amado, no coração de cada pessoa que ver esse vídeo, Pai amado, sentir a tua presença, sentir o teu cuidado, assim como o Senhor tem um cuidado conosco, Pai. Também te peço em específico pelos aniversariantes, Senhor Jesus, desse dia, Pai amado. O Senhor sabe e o Senhor escolheu essa data para cada um, Senhor. Que eles possam, Pai amado, ter um dia, finalizando agora um dia excepcional, Pai amado, que venha ser, Senhor, de vitórias, de bênçãos, de alegrias, de conquistas, Pai amado. Que esse novo ciclo venha ser, Senhor, incrível, Pai amado, para cada um deles. E que o Senhor possa se revelar para cada um deles também, Senhor.
Também te peço, Pai amado, fique conosco, nos dê a noite de sono tranquilo, agradável, Pai amado. Coloca a minha vida em tuas mãos, Senhor, toda dor de cabeça, toda congestão nasal, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, ou se não é propósito de cura, Senhor, que o Senhor venha me ajudar, Pai amado, que eu venha fazer o tratamento corretamente, Senhor Jesus, que o médico passou, Pai amado. Muito obrigado por tudo, essa é a minha oração a Ti, Pai amado. Amém e amém. Amém. Amém? Então vamos dar tchau. 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 Tchau, dá tchau lá. Tchau. Tchau. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Que a graça de Deus esteja com todos